E se nada do que você tem fosse realmente seu? Sabe quando, sei lá, você pega um carro emprestado e você fica com um cuidado além do normal para dirigir, para manobrar, estacionar, ou então, caso venha acontecer uma tragédia, algum risco na lataria, uma batida, você tem uma preocupação muito maior do que quando o carro é seu. Isso acontece porque você tem essa preocupação em ser um bom mordomo, em cuidar daquilo que está emprestado para você. E assim é com, ou deveria ser, com tudo que a gente tem. A Bíblia diz lá em Salmo 24:1 de que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É engraçado que essa realidade muitas vezes na prática a gente não tem, apesar de algo tão fácil e tão é, comum entre os cristãos de declarar que não, Deus quem me deu. É até frase de caminhão, né? Traseira de caminhão ali de que foi Deus quem me deu. Então, não só os cristãos como o mundo tem essa percepção, mas não na prática. E se a gente realmente tem isso como verdade, a nossa vivência com os bens muda, ou deveria mudar, de uma forma totalmente diferente do mundo. A nossa maneira de administrar o que temos deveria ser realmente pro Senhor. Essa é a maneira ideal de administrarmos recursos financeiros, tempo, talentos, tudo. E até mesmo isso foi o que me levou a criar esse canal. Algo que eu tinha muito acesso, internet, YouTube, uma câmera do celular e por que não usar isso para a glória de Deus de uma forma mais intencional, não somente assistir uma pregação ou assistir, ouvir, né, um podcast ou ler a Bíblia, estudar a Bíblia com o computador, enfim, por que não usar isso ativamente para a glória de Deus, para falar de algo que o próprio Deus também me capacitou a conhecer um pouco e a ter certa facilidade para entender, por que não? Então, acho que quando a gente tem essa ideia de que tudo pertence ao Senhor, eu preciso usar tudo para Ele, da forma que Ele deseja. E a lógica é essa, que se tudo é de Deus, então o dinheiro também é de Deus e aqui a ideia é a gente trazer verdades e reflexões sobre o dinheiro, sobre finanças e investimentos. Então, o dinheiro entra nessa lógica, entra na ideia de que a soberania divina rege tudo o que existe também por trás dos nossos investimentos, ou a forma como nós investimos deveria ser para a glória de Deus. E o erro muitas vezes é na nossa ansiedade, né? Na prática a gente consegue ver que não estamos com essa verdade enraizada em nossos corações de que tudo pertence a Deus, quando estamos ansiosos com as finanças, com alguma dívida que está por vir e ainda não temos o dinheiro para isso. Claro que pode ser consequência de algum pecado, mas em todos os casos Deus é soberano. E a nossa atitude deveria sempre ser de oração, de busca a Ele, busca em Sua palavra do que fazer. E quando não ansiedade, ganância. Ou então uma busca incessante por coisas que a gente nem precisa. E engraçado que eu, particularmente, tenho muitos desejos, muitas coisas que meu coração anseia. E todas as vezes que eu me pego pensando sobre essa realidade, esse princípio bíblico de que tudo pertence a Deus e Ele nos dá tudo que a gente precisa, eu vejo o quanto que eu tento me enganar, quanto que muitas vezes tem desculpas para conseguir alguma coisa. Então, coisas que não são ilícitas, mas que muitas vezes eu desejo muito além do que deveria. E me sinto ah, na falta daquilo, sendo que o que eu realmente preciso não está faltando. Então,
quando essa realidade, mais uma vez, não está presente no nosso coração, ou estamos preocupados demais ou estamos atarefados demais. Estamos buscando coisas que o próprio Senhor não quer que a gente busque. Estamos priorizando aquilo que é nosso desejo e não aquilo que Ele quer que a gente busque, que é a Ele, a sua palavra. Auxiliar também irmãos financeiramente, então ter um desprendimento disso que pertence a Ele, não é nosso. E aí aqui eu deixo a pergunta para vocês. Você vive como o dono do que você tem ou como alguém que recebeu aquilo emprestado? Como você tem lidado e tratado todos os recursos, bens, talentos, tempo, oportunidades que chegaram à sua vida? Você julga que é merecedor daquilo, que é dono e precisa lidar das melhores formas que o mundo ensina, buscando conselhos com vídeos que não têm uma base bíblica, ao invés de buscar conselhos com pessoas maduras, cristãs, e principalmente na palavra de Deus, como que você tem feito isso? O que você tem priorizado na hora de buscar saber como administrar aquilo que está em suas mãos? E isso também daria uma resposta para outra pergunta, que é se seu dinheiro, esse seu dinheiro te aproxima ou está te afastando de Deus? Você, muitas vezes, quando tem ou quando não tem dinheiro, busca mais a Deus, muda seu relacionamento com Deus quando sua vida financeira tem alguma mudança. Isso, particularmente, me toca bastante porque meu deserto, até hoje, né, um dos desertos que eu tive, acho que o mais profundo, foi na área financeira. Então, pela graça de Deus, o Espírito Santo tocou meu coração e fez com que eu me aproximasse de Deus, ao invés de abandoná-lo. E eu preciso vigiar diariamente para que isso continue acontecendo, independente da situação, independente da circunstância, eu me aproxime de Deus e não me afaste, seja em fartura, seja em escassez. Então, essa pergunta eu também deixo para vocês. Será que sua vida financeira, as instabilidades financeiras que a gente vive, tem te afastado ou te aproximado de Deus? E muitas vezes a gente pode pensar até que, me aproxima de Deus, então tá tudo bem. Só que existe também um ponto de atenção nisso. Porque se você só se aproxima de Deus quando sua vida financeira está indo bem ou indo mal, independente, também pode haver um problema aí. Porque a gente deve se aproximar de Deus diariamente, a todo momento, sempre, independente das circunstâncias. Não precisa de uma circunstância específica para a gente se aproximar de Deus. Então, independente da sua resposta aí, sonde seu coração, peça a Deus para que Ele traga clareza diante do que você tem feito. E outra coisa que também me ajuda muito a entender onde está meu coração, porque nosso coração é enganoso, né? É pensar em qual plano eu tenho, quais planos eu tenho traçado financeiramente, o que eu tenho colocado como prioridade quando eu penso curto prazo, longo prazo, o que tem sido comum ali naquilo que eu desejo. Muitas vezes eu vi desejos muito distantes do que tenho certeza que Deus queria que eu tivesse, e isso me deu clareza do porquê no presente eu estava fazendo algumas coisas. Então, pense nisso também. Quais planos você tem e por que você tem esses planos? O que tem sido sua prioridade? Isso vai te ajudar bastante a entender o quanto que seu coração pode estar te enganando. E sempre, sempre busque na palavra as respostas. Faça sempre orações expondo o seu coração, orações humildes diante daquele que te conhece muito mais do que você mesmo, até porque a gente se engana, e isso pode estar, com certeza, está afetando sua vida financeira também, que é um baita reflexo
do que a gente tem em nosso coração.